Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, não sei que horas você está vendo esse vídeo. Sejam bem-vindos novamente às nossas aulas. Queria falar com vocês um pouquinho para a gente relembrar o que foi visto anteriormente, né? A gente falou um pouco sobre os subsistemas de ventilação, portas, anteparos, selos, air crossing e essas coisas todas, né? Então, só para a gente relembrar, tudo que a gente vai fazer nesses sentidos do subsistema, né? É tentar evitar que o ar limpo se misture com ar sujo, né? Que a gente consiga fornecer o máximo de ar, né, possível, sem que a gente tenha muitas perdas, muitas fugas. E a gente vai falar até daqui para frente um pouquinho sobre controle de fugas. A gente fez a analogia, né, das leis da ventilação, né, da ventilação com as leis da elétrica, onde a gente tem resistências em paralelo, resistências em série, que isso são as aberturas que a gente tem na mina, né? Quanto mais aberturas se conectando, se elas estiverem em série ou em paralelo, a gente vai ter resistências diferentes e a partir de agora a gente vai começar a aprender a calcular essas resistências, tá? Por que é importante calcular essas resistências? Porque nada mais é do que uma forma da gente estar conseguindo prever o que vai acontecer com a nossa ventilação. Mas Gleicon, tem software de ventilação para fazer isso, né? Eu até botei no Moodle para vocês um pouquinho do VentiSim. Eu botei lá um videozinho do VentiSim mostrando como é que ele funciona e tal. Mas é interessante que para a gente colocar no VentiSim a gente tem que saber qual é a resistência daquele ponto específico. Ele pede lá, né? Então a gente tem que calcular as resistências. Então por conta disso, a aula de hoje a gente começa falando, deixa eu colocar aqui, das leis da ventilação propriamente dita, tá? Que aí a gente vai tratando dos pontos posteriores. Então a gente sabe que durante o escoamento do ar em galerias de mina subterrâneo, ele perde pressão ou sofre perda de carga, que é como a gente vê lá na mecânica dos fluidos, hidráulica, hidráulica não hidrologia hidráulica, tá? E ele pode ser feito de duas formas. Por atrito do fluido contra a superfície das galerias, que é aquela pressão friccional, né? Ele está friccionando na parede, então ele sai de um regime laminar para um regime turbulento, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E a gente tem essa perda de carga por turbulência, que é aquelas variações, né, das direções. A gente tem curva, a gente tem uma área que ela fica maior e depois ela diminui, que ela está menor e outra área ela aumenta, né, que aí a gente considera mudança de direção em curvas, alargamentos e estreitamentos da galeria, né? A gente já viu, vocês já viram isso, da importância, né, da gente, quando você vê lá em mecânica dos fluidos, quando você tem um joelho 90 graus, a perda de carga é maior do que um de 45, por exemplo, tá? Assim como essa perda de carga do atrito do fluido, que no nosso caso o fluido é o ar, quando a gente tem um desmonte ruim, né, que a nossa parede ela fica toda cheio de dentes em algum lugar, eu não sei se aqui no Espírito Santo o pessoal também fala caracachento, né, que não fica uma superfície bem regular, ali é uma zona de perda de carga por atrito, tá? E aí que a gente começa a ter problemas, e quanto mais perda de carga, mais potente tem que ser o meu ventilador para que ele consiga chegar ao ar em todos os pontos necessários da nossa mina, tá bom? Então vamos pensar lá, vamos devagar. A gente fez um exercício que ele precisava de 10 mil, nem lembro o número exato agora, de metros cúbicos de ar por minuto. Tá? Os ventiladores eles geram uma quantidade muito grande de ar por segundo. Tá? Então, até quando a gente for fazer essas ideias, a gente tem que colocar essa mentalidade que uma coisa ele está dando em minuto e a gente uma coisa que a legislação fala em minuto e outra coisa que a potência dos ventiladores, o quanto eles fornecem de ar é por segundo. Então é só a gente fazer essa relação, multiplicar ou dividir por 60, está tudo certo. Mas a grande questão é, vamos considerar, nós hoje somos 29 alunos, mais eu 30. Se tivermos nós 30 dentro de uma frente de lavra, né, lá na visitação com dois funcionários, que geralmente desce o responsável, mais
um integrante da equipe de segurança, pode ser um técnico de segurança do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho, então seríamos 32 pessoas. Se nós estivéssemos numa mina de carvão, por exemplo, seria 32 vezes 6, né? 32 vezes 6, 180, 192. Me perdoem se eu errei a conta, acabei de fazer a conta de cabeça. Seriam 192 metros cúbicos por minuto de ar. Só que até o ar chegar na gente, ele passa por diversos locais, né? Ele vem pela via principal e depois ele pode ser subdividido com ventiladores secundários, que a gente vai ver sobre isso até nessa parte final da nossa disciplina. Então, ele vem sofrendo perda de carga. E para que chegue esses 192 metros cúbicos por minuto na gente, vai ter que sair lá do ventilador, que fica na superfície, a gente já viu sobre isso, vai ter que sair uma quantidade muito maior de ar lá de cima, porque o ar vai se perdendo, né? Ele não vem o tempo inteiro em regime laminar, ele vem, como eu falei para vocês, quanto maior a abertura, ele vem no centro com um regime laminar e próximo das paredes, seja lá de uma tubulação ou seja da própria via, próximo das paredes ele sai do regime laminar para o regime turbulento, né? Então ali a gente está tendo perda. Se está tendo perda, eu tenho que ventilar mais para chegar lá na frente que eu preciso. Ficou claro para todo mundo? Beleza? Mas além disso a gente tem as curvas, né? Não só nas paredes, a gente tem as curvas. Quando tem curva, o ar vai bater. Quando ele bater, ele vai turbilhonar. Parte vai querer voltar, parte vai fazer a curva e assim por diante. Então a gente também tem perda de carga. Por isso que é interessante que nós tenhamos em mente que esses cálculos eles são necessários, tá bom? Gleico, o pessoal faz isso realmente nas empresas? Pode ser que não façam, mas se eles fizessem, eles conseguiriam dimensionar de forma muito mais correta, ao invés de superdimensionar ou de hipodimensionar, tá bom? Então aí que a gente tem essas necessidades. Então a gente sabe que a perda de carga total dentro de um ponto específico da mina, porque a gente calcula seção por seção, ela é dada, né, perda de carga total, ela é dada pela perda de carga por atrito, pressão friccional, e a perda de carga por turbulência, tá bom? Que aí a gente tem atrito e choque, só para ficar um pouquinho melhor na nossa cabeça. Atrito e choque. Atrito é o que está passando, choque é o que está batendo. Beleza? Ficou claro isso aí? Então a gente já sabe que a gente tem que trabalhar com isso. Então, só para que a gente entenda, as perdas de carga por atrito, que é a equação de Atkinson, tá? Ela é a perda de carga, ela é igual a KPL vezes Q ao quadrado sobre A ao cubo. Só que calma aí, Gleico. Eu tinha visto lá atrás, quando você falou, que a perda de carga, né, a pressão friccional, ela era R vezes Q ao quadrado. Não é isso? Se R vezes Q ao quadrado, agora a gente muda para KPL A ao cubo vezes Q ao quadrado, isso quer dizer que KPL sobre A ao cubo é a resistência, tá bom? Só que aí a gente pode pegar aquele sistema todo e trazer ela para resistência equivalente, que foi o que a gente viu, né, até nos últimos exercícios lá. Resistência equivalente, se eu estou trazendo ela, se ela está em série ou paralela, eu puxo todo mundo para um único sistema e consigo ver qual é a resistência do meu sistema. Ficou claro para todo mundo isso aí? Se não ficou claro, me pergunta que a gente tenta explicar melhor. Mas KPL sobre A ao cubo é a nossa resistência ao fluxo do ar daquele ponto específico. Mas calma que eu vou explicar a todo mundo quem é quem. O HF é essa nossa perda de carga por atrito, pressão friccional. O K é um fator de atrito da rocha, da tubulação, na verdade, né, que a gente tem como calcular. O P é o perímetro da galeria, dado em metro. É muito importante que a gente fique muito atento às unidades, tá? O L é o comprimento da galeria. A é a área da seção da galeria. Olha que a gente tem que considerar a área e a gente tem que considerar o perímetro, beleza? Além disso, a gente tem o Q, que é a vazão do ar, tá? Para a gente chegar a esses resultados. Beleza? Isso aí? Tranquilo? Então, perda de carga por atrito, KPL vezes Q ao quadrado sobre A ao cubo. Beleza? Essa é a equação de Atkinson, onde esse fator de atrito K é um parâmetro importante, pode ser obtido através de tabelas ou medidas conduzidas no local de interesse, e esse valor de K ele apresenta entre 0,01 e 0,02 newtons por segundo ao quadrado sobre metro a quarta, tá?
Mas que doideira é essa? Alguém já descobriu pra gente, então a gente não precisa se preocupar mais. Eles já deram até a unidade, então fica muito mais fácil. E pra gente saber disso, já tem umas certas tabelas que facilitam as nossas contas. Por exemplo, eu tenho uma galeria que ela é reta, tá? Vou até passar o mouse aqui. Ela é reta com acabamento suave, por exemplo, né? Ela está muito bem feitinha, bem bonitinha. Esse meu valor do K, ele está lá embaixo, tá? Quando eu começo a dizer que ela já tem algum tipo de problema, ela está um pouco obstruída, já está difícil, 0.052 e vai aumentando. Moderadamente obstruída, isso também já dificulta para a gente. Agora, por exemplo, quando eu tenho um desmonte convencional, né, que tá tudo certinho, bem bonitinho, tá ok, esse meu fator de atrito tá lá embaixo. Quanto pior for esse meu desmonte, esse meu fator de atrito ele aumenta, ou seja, eu tenho mais perda de carga, tá? Assim, quando eu tenho, por exemplo, escoramento de madeira, também acontece essas coisas, né? Quanto mais tiver obstruções no meu caminho, isso significa que o ar não vai fluir perfeitamente, então a gente aumenta a nossa perda de carga. E além disso, a gente tem, quando as galerias são sinuosas, ou seja, começa a ter muita curva, as nossas perdas de cargas elas tendem a ser maiores, né? O máximo que a gente tinha aqui quando ela era retilínea era de 0.61, agora é de 0.076. A gente aumentou, fazendo conta rápida, 33% mais ou menos, que ela aumenta de perda de carga. Os números são baixos, né? Mas quando você pensa que só por estar saindo de uma via retilínea para uma via que ela já não é mais retilínea, ela é sinuosa, você está aumentando a perda de carga em 33%, isso quer dizer que você já vai ter que ventilar mais. Lembra quando a gente falou de desenvolvimento, que eu sempre falava para vocês, pessoal, quando você faz um desenvolvimento diretamente na rocha, no seu corpo mineral, você tem que acompanhar o corpo, ou você pode acompanhar o corpo, então as vias tendem a ser mais sinuosas. Quando você faz o seu desenvolvimento pelo estéreo, né, pela encaixante, você pode fazer vias mais retilíneas, e isso garante também uma ventilação melhor, tá? Isso garante menos curva, maior facilidade de você ter a estabilização, você tem um transporte que ele termina sendo mais eficiente e assim por diante, além de favorecer a ventilação. Lembra que eu falava sobre isso? É justamente pelas perdas de carga que a gente tinha naquele ponto específico, tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, numa via, a gente tem dois tipos de rampa, lembra? A rampa, que ela é a rampa direta, a gente três na verdade, tem a rampa direta, a rampa zigue-zague, né? E a gente tem a rampa helicoidal. A zigue-zague, quanto mais você for descendo, mais você vai encontrar dificuldade. Agora imagina a helicoidal, né? Que o tempo inteiro ela não consegue fluir de forma direta, o tempo inteiro o ar vai estar batendo na parede. Então ali a gente tem perda de carga também, tá? Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Então a gente já, através dessa tabela, a gente já consegue ter uma estimativa de como funcionaria esse nosso fator de atrito, tá ok? Então a gente também tem aqui o seguinte, valores de K para minas que não são de carvão, que a gente tem nessa tabela de baixo. A gente tem, por exemplo, para alinhamento suave, rochas sedimentares, rochas ígneas, e cada um desses muda até pelo fato de que o desmonte pode não ficar muito correto, né? A gente tem a tendência de ter mais dentes, né, que são os fragmentos de rocha um pouco mais sinuoso, né, um pouco mais não tão lisa a nossa parede, então a gente tem aumento dessa nossa perda de carga, tá ok? Então aqui a gente vai da mesma forma, a gente tem ela retilínea ou ela sinuosa, sendo pouco, moderadamente ou muito sinuosa, sempre percebendo que os valores vão aumentando, então nossa perda de carga ela tende a aumentar. Se a gente pensar, por exemplo, que a gente sai de uma via retilínea, tá, para uma muito sinuosa, é mais do que o dobro, né, de perda de carga. Então a gente está saindo aqui de 37 para 83. Se a gente pegar 37 e multiplicar por 2 dá 74, né? Então aqui a gente vai ver que subiu um pouquinho mais do que 100%. 125% mais ou menos, fazendo a conta rápida de cabeça. Então aí que a gente tem que tomar bastante cuidado do que a gente está fazendo, tá bom? Então aí a gente já tem que analisar, e isso facilita até nossas contas por já ter valores tabelados. Parêntese, pela norma da BNT de formatação de texto, isso é um quadro, não é uma tabela, tá? Aula de metodologia no meio de uma aula de ventilação.
Quando está tudo fechado, é um quadro. Para ser uma tabela, ela não tem esses fechamentos e ela só é fechada em cima e embaixo, em nenhum outro lugar. Beleza? Aula de metodologia no meio do caminho aqui. Não sei porque que eu fiz isso, mas fiz. Vamos nessa. Né? Quando a gente está usando dutos de ventilação, aí também já é um pouquinho diferente. Né? Porque o duto de ventilação ele tende a ser mais... como que eu posso dizer? Mais regular. Tá? Então, quando eu estou usando dutos de ventilação, por exemplo, se eu tiver ele feito de material galvanizado, de ferro galvanizado, numa forma espiral, eu tenho um certo tipo de perda de carga, né? E se eu tenho, por exemplo, um uso de dutos flexíveis, né? Que aí eles podem ser reforçados, a gente tem um outro tipo de perda de carga. Então você vai analisar qual é o tipo de duto que eu estou fazendo. Lembrando que o duto ele serve muito mais para que a gente faça a ventilação secundária, para que eu leve o ar para um ponto específico, né? Que eu vou tirar lá de um lugar e eu preciso ventilar a frente de lavra nova que estava lá e ela não pegava vento, né? Não chegava vento nela. O pessoal gosta muito de chamar de fundo de saco, né? Então eu pego o duto de ventilação e levo até aquele ponto específico usando um reforçador, que faz parte daqueles subsistemas que a gente já viu antes, um reforçador ou ventilador secundário, tá? E esse meu reforçador, ele vai ter essa condução do ar pelo duto, sendo que eu posso ter um forçador no início do duto ou no final por um sistema forçador ou um sistema exaustor que vai estar puxando esse ar para dentro desse ponto específico, tá bom? Então, nesses casos específicos, né, a densidade do ar para esse ponto específico, para esse tipo de sistema, tem que ser de 1,2 kg por metro cúbico, e aí você tem que controlar a densidade do ar, você tem que controlar a umidade, tudo isso para que ele fique bem certinho do que está sendo ventilado, tá bom? Então os valores dos K descritos na tabela são relativos às condições padrão de massa específica do ar, como eu falei para vocês, de 1,2 kg por metro cúbico, e registrado o nível do mar a uma temperatura de 21,1 graus Celsius. Tá? Mas, caso a massa específica do ar na condição de interesse seja diferente da condição padrão, a gente tem uma forma de corrigir esse fator de atrito, que o fator de atrito corrigido é igual ao fator de atrito tabelado, vezes a densidade, a massa específica do ar, sobre essa massa específica padrão, que é de 1,201. E aí você consegue chegar a esse ponto específico. Poxa, Gleico, tem que fazer isso tudo? Se você quiser ter certeza do que está acontecendo, sim. As grandes empresas fazem isso tudo? Aqui no Brasil, não muito. Deveriam, tá? Deveriam fazer isso, todas essas análises e tal. Mas a gente vê que os processos eles ainda são muito incipientes, tá? Então eles vão fazendo meio que empiricamente esses cálculos todos. Mas a teoria fala pra gente fazer isso. Beleza? Então essas variáveis KPL sobre A ao cubo podem ser condensadas em um único parâmetro, que é a resistência que a gente tem, resistência da galeria, né? Que como a gente já tinha visto anteriormente, ela é dada por Newton por segundo sobre metro a oitava, tá? Então a gente sabe que essa perda de carga por atrito, como eu já tinha falado antes, é a resistência vezes a quantidade de ar ao quadrado, KPL sobre A ao cubo, vezes Q elevado ao quadrado, tá bom? Então isso aqui a gente já tinha visto antes e a gente está revendo agora. Lembra lá quando a gente viu resistências em série paralelo, muito semelhante a que vocês viram em eletricidade com os resistores, né? Muito cuidado com resistores com galerias em paralelo, porque a resistência agora é 1 sobre a raiz da resistência equivalente é igual ao somatório de 1 sobre raiz das resistências. Em eletricidade, resistência equivalente a 1 sobre resistência equivalente é igual ao somatório de 1 sobre as resistências. Tá? Muito cuidado. Agora tem essa raizinha aí para atrapalhar a vida de vocês. Se vocês não pensarem nessa raiz, vocês vão errar as questões. Tá? Não só questão de prova, questão de concurso, que cai essas coisas também. Muito cuidado nessas maldades da vida aí, beleza? Não se esqueçam disso, porque agora a quantidade do ar é ao quadrado, tá? Beleza? Tranquilo? Então, vamos nessa. Então aqui, por exemplo, um exercício simples pra gente, uma galeria de 100 metros de comprimento por 5 de altura e 4 de largura,
tá? Então aqui a gente já tem que pensar, vamos lá, ele está pedindo para a gente calcular as perdas de pressão por atrito. HF, ou a pressão friccional, ela é KPL, certo? KAPL, né, que a gente tem, KPL, que é o quadrado sobre A ao cubo, ok? KPL, tranquilo, que a gente chega à nossa resistência lá, KPL ao cubo, vezes a quantidade de ar ao quadrado. Quem é o meu perímetro? O meu perímetro é muito fácil, né? Perímetro eu faço ali rapidinho, é só eu medir todos os negócios e somar, então vai dar 10, 18, que está aqui, né? Eu estou fazendo conta de cabeça à toa. A minha largura é de 100, a minha área bem simplesinho de calcular, tenho a minha área, então fica bem fácil eu achar a minha resistência desse ponto específico. Resistência, KPL sobre A ao cubo, 0,1 vezes 18 vezes 100, né? Vezes sobre 20 ao cubo, né? E aqui, ó, tinha até esquecido de ler essa parte da questão, que ele fala pra gente supor que esse fator de atrito é de 0,01. Então por isso que tem o 0,01 aqui. A resistência dessa galeria é de 0,0025 newtons por segundo ao quadrado sobre metro à oitava. E aí, para eu achar essa perda de carga, é só multiplicar isso pela quantidade de ar ao quadrado. E ele fala que a passagem de ar aqui é de 200 metros cúbicos por segundo. E isso vai dar para a gente uma perda de carga de 90 Pascal. Tá? Então aí a gente sabendo que é de 90 Pascal, a gente já soluciona esse problema para a gente. Pascal, Newton por metro quadrado, né? Estão fazendo os cancelamentos. Então a gente já sabe a perda de carga para essa galeria. Agora prestem atenção, eu tenho uma galeria de 100 metros que eu tenho 90 Pascal de perda de carga. Isso quer dizer que quando eu for ventilar, olha o quanto de resistência eu vou estar aqui. E olha que está dando que é uma galeria não muito boa, porque esse fator de atrito é bem baixo, então o desmonte não foi muito bom, algo nesse sentido, mas ela é bem retilínea, tá? Então aqui a gente já vê que o problema tende a ser muito grande se você não considerar essas questões, tá? Ficou claro isso aí, pessoal? Se não ficou, me pergunta lá no fórum. Se você está vendo no YouTube, me pergunta no chat do YouTube que eu vou tentar explicar para vocês, tá bom? Tem um pessoal que está assistindo diretamente no YouTube e não está assistindo no Moodle, né? Então pode perguntar onde for aí que eu tento explicar de uma forma melhor. Então, mantendo os dados da questão anterior, quais as perdas de pressão por atrito, alterando-se apenas a área da seção da galeria para 1,7 por 2. E aí a gente só refaz essas continhas de novo, né? Porque a gente vai mudar o perímetro, vai mudar a área, o resto a gente mantém, que a gente vai sair, né, para 0,188 Newton por segundo por metro a oitavo, sobre metro a oitavo. Mas olha que diferença que a gente vai ter a partir de agora. Por quê? Porque como ela está muito pequena, né, a tendência do ar é bater o tempo inteiro nas paredes, então a turbulação ali vai ficar bem complexa, né? Vai ter muita perda de carga. Eu não tenho mais aquele regime laminar passando no meio, então vai estar tudo muito turbilhonado. Por isso que é ruim a gente também ter galerias muito pequenas. Aí entra aquela questão. Eu vou ter uma galeria muito pequena, que ela vai estar me gerando perda de carga, mas ela me gera mais estabilidade. Tudo bem que esse tamanho ele é muito pequeno mesmo, né? 1,7 por 2, nem eu caibo direito dentro dele. Eu tenho 1,86. Boto uma bota, eu vou para 1,90. Né? Fica bem difícil. Boto capacete e chega em 2 metros. Ainda mais com a cabeleira da pandemia, né? Então a gente vê essa questão toda. Mas a perda de carga ela é muito grande. Então a gente tem que pensar que as galerias elas têm que ser grandes o suficiente para caber nos nossos equipamentos, tá? Favorece a nossa ventilação, mas elas também não podem ser pequenas demais, porque isso atrapalha na nossa ventilação, tá bom? As perdas de carga de pressão por turbulência, que é por choque, como a gente vai chamar também, ela é uma obtenção de estimativa para essas perdas de pressão, por essas perdas de carga, é através de uma equação simples, como a gente tem na perda de carga por atrito, que é o HF. Em geral, a gente usa tabelas ou ábacos com valores originados
experimentalmente. Então as perdas por turbulência ou shock losses, né, que é a perda de carga por choque, também podem ser transformadas em resistências, como considerando que as perdas de pressão são expressas da seguinte forma. Então a gente tem que essas perdas de carga por pressão, ela é um fator X, né, que é um fator de perdas por turbulência, que ele é adimensional. A gente tem a massa específica do ar e a velocidade média do escoamento, tá? Isso tudo dividido, velocidade média do escoamento ao quadrado, isso dividido por 2. Então aqui a gente chega a essas nossas perdas de carga por pressão, por turbulência, né, que a gente também chama de choque. Então a gente tem que a gente reescrevendo a equação de Axion para o choque, né, a gente sabe que a perda de carga ela vai ser a resistência vezes a quantidade de ar ao quadrado, tá? Então aqui a gente sabe que a quantidade de ar é a velocidade do ar sobre a área vezes a área ao quadrado. Então aqui a gente chega àquela tabelinha que a gente tinha anteriormente. Logo, essa nossa resistência ela vai ser esse fator de choque que a gente tem vezes a massa específica do ar, né, sobre 2 vezes a área ao quadrado, e a gente chega à resistência por turbulência. Então esse valor de X ele é estimado a partir de tabelas obtidas na literatura, e a gente tem algumas questões que podem ser aplicadas, né? Alguns exemplos de configurações comuns em minas subterrâneas serão apresentados a seguir, com o seu respectivo valor de X, que é muito parecido com o que a gente aprendeu em mecânica de fluidos. Uma observação importante é de que pequenas variações na geometria das galerias podem significar mudança, né, grandes mudanças no nosso X com relação às aproximações obtidas em tabelas. E a gente tem aqui, por exemplo, quando eu tenho uma entrada de ar com arestas bem definidas, essa minha perda de ar é de 50%, x igual a 0,5. Tá? Por que isso? Porque parte do ar ele vai se perder, vai passar em frente. Se o ar está vindo nessa direção aqui, pessoal, algum ar vai bater nessa parede, o ar vai bater nessa parede aqui de cima e parte do ar vai entrar. Então aqui eu tenho perda de carga. Se eu tenho um duto, não estou tendo perda de carga nenhum por choque, porque está todo mundo em linha reta. Beleza, sem problema nenhum. Agora, quando eu tenho essas arestas arredondadas, eu tenho que considerar, né? Cadê aqui embaixo? Vamos ver se meu mouse vai chegar. Chegou. A gente tem que considerar que aqui a gente tem perda de carga também, tá? Então aí eu tenho que ver esse raio dessa curvatura arredondada, esse meu diâmetro aqui, né, esse meu D dessa minha tubulação, galeria, seja lá por onde o ar está passando, se essa relação do raio com o tamanho da abertura da galeria for maior do que 0,2, esse meu valor de X ele passa a ser 0,03, tá? Nas saídas de ar eu também não tenho perda de carga, então aqui está tranquilo, tá? Então aqui pra gente também é sem nenhum problema, por mais que aqui vai gerar um turbilhonamento, né? Porque o ar não vai encontrar nada, ele vem no regime laminar aqui, ele vai se perder um pouquinho, mas ele vai se espalhar de forma tranquila, não tem resistência ao fluxo dele. Quando eu tenho um alargamento abrupto, né? Então eu tenho aqui em x1, tá? Quando o ar está saindo de 1 para 2, então eu tenho que essa minha perda de carga ela está relacionada ao comprimento dessas minhas galerias, né? Quando cada uma delas, a área delas aqui, respectivamente, né? Então quando eu saio daqui para cá, eu tenho um certo turbilhonamento, e quando é o contrário a gente também tem, né? Só que aí essas nossas fórmulas elas mudam um pouquinho, e é sempre bom a gente estar atento, porque quando a gente está em 1, a gente sai de 1 para 2, né? A perda de carga nesse ponto aqui, ela é de 1 menos a área de 1 sobre a área de 2 ao quadrado, então eu tenho a área de 1 e a área de 2 ao quadrado. E quando eu chego em 2, ela é de a área de 2 ao quadrado sobre a área de 1, vejam que mudou de um para o outro, inverteu, menos 1 ao quadrado. Tá? E a perda de carga total é x1 mais x2. Então nesse ponto específico eu preciso calcular essa perda de carga que eu tenho aqui, mais essa perda de carga que eu tenho nesse ponto específico aqui, para que eu chegue a essa perda de carga total por choque nesse ponto específico. Gleico, então quer dizer que eu tenho que calcular tenho que fazer duas coisas para voltar na equação de Axion? Sim, tem que fazer
esses dois cálculos específicos para chegar lá, tá? Beleza? Quando eu tenho estreitamento, aí ela fica um pouquinho mais simples, né? Porque aí eu já faço um cálculo só, é esse meu xzinho aí, ele já é considerado direto, então eu já consigo calcular ele rapidamente, então a perda de carga aqui, né? Ela já fica bem mais fácil quando a gente joga na equação de Atkinson também. Quando eu tenho um fluxo divergente na galeria do poço, então aqui a gente também tem que pensar em formas diferentes de calcular, tá? Que aí a gente já consegue aplicar direto, que a resistência aqui, né, o nosso x da nossa resistência, ela já vai direto na velocidade do ar nesses dois pontos específicos que a gente vai calcular, e a gente consegue encontrar essa nossa resistência nesses pontos específicos. Uma curva da característica de uma galeria, a gente sabe que a resistência total dela é dada pela resistência por atrito mais a resistência por turbulência, né? Então ela é dada por RT, que vai ser igual à somatória das resistências, e quando a gente chega na perda de carga total, a gente faz a somatória das perdas de carga vezes a quantidade do ar ao quadrado que está passando nesses pontos específicos, tá bom? Então aí a gente tem que calcular perda de carga por atrito, perda de carga por choque. Lembrando, dependendo de como for na nossa galeria, a gente vai ter um somatório, na verdade. Porque vamos considerar naquela parte que tem uma galeria e ela aumenta. Para eu chegar a perda de carga por atrito, eu tenho que calcular perda de carga na primeira seção, perda de carga na segunda seção. Por choque, ela já considera as duas, então eu tenho que fazer x1 mais x2 para chegar ao meu fator de atrito por choque. Então eu tenho que fazer cálculos para cada uma das minhas seções para que eu consiga chegar ao resultado esperado, tá bom? Então a gente tem essas relações aí, certo? Então a gente sempre costuma representar graficamente o comportamento de uma galeria, tá? Para diferentes valores de vazão, da forma que a gente tem aqui. Quando a gente apresenta essas relações graficamente, o comportamento de uma galeria para diferentes vazões, a gente tem que a perda de pressão, quanto maior for a nossa vazão, ela tende a aumentar, tá bom? Quanto mais vazão, maior vai ser a nossa perda de pressão, porque a gente vai entrar naquela relação toda que tem a vazão ao quadrado. Então quanto mais eu estou fazendo, mais eu estou ventilando aqueles pontos específicos, teoricamente, mais perda eu vou ter, então eu preciso de mais potência. Olha que negócio bonito, né? Por isso que a gente tem que calcular muito bem os nossos processos, né? Então se a gente tem aqui, por exemplo, uma perda de carga verificada em uma galeria de resistência total de 0,1 newtons por segundo por metro menos 8, quando excluo na primeira situação, quando eu tenho uma quantidade de ar de 50 metros cúbicos por segundo e quando ela vai para 100 metros cúbicos por segundo. Então aqui a gente já vê que ela sobe 4 vezes essa perda de carga só porque eu aumentei o dobro, né, da nossa ventilação, né? Saí de 50 para 100, eu já tenho 4 vezes mais perda de carga nesses pontos específicos, tá? Então, ou seja, para uma vazão de 100 metros cúbicos por segundo, as perdas foram 4 vezes maiores. Beleza, pessoal? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ventilações justamente por isso, porque a gente não pode simplesmente ventilar por ventilar, tá? Eu tenho que conhecer muito bem onde eu estou ventilando, eu tenho que fazer aquele uso de fechar onde eu não preciso ventilar, porque se eu estiver colocando ar demais dentro da minha mina, isso vai aumentar demais as minhas perdas de carga. Então, eu não estou usando ar para nada, não é verdade? Vê se você concorda comigo. Eu estou ventilando 10.000 onde eu precisava de 1.000. Eu só estou perdendo ar, né? Só estou perdendo a eficiência do meu sistema. Então aí a gente está fazendo um serviço que não é muito bom, né? Então o valor de RT para uma determinada galeria ou conjunto de galerias é aproximadamente constante, independendo da vazão do ar que escoa no trecho, né? Porque aí a resistência está relacionada à estrutura, né, de como a gente está trabalhando. Em decorrência disso, pode determinar que a perda de carga de uma galeria para qualquer vazão, usando a equação clássica que a gente já sabe, RT vezes Q ao quadrado. Em galerias onde tem uma resistência maior, há uma maior dificuldade a passagem do ar, então o ar não consegue fluir, né? Então a gente tem mais dificuldade, e o custo de fazer passar uma determinada vazão Q
em uma galeria também depende diretamente da resistência ao fluxo do ar que ela tem, né? Em resistências maiores implica em maiores custos de ventilação. Isso aí eu acho que já está claro para todo mundo entender isso, né? Então aqui a gente tem só uma análise rápida, né, do fluxo do ar, a perda de pressão existente, né, em Pascal, um fluxo aqui em metros cúbicos por segundo, ou metros cúbicos por minuto. Quanto maior a nossa resistência, maior é a nossa perda de pressão em Pascal, só para mostrar graficamente como é que fica essa relação, tá bom? Por isso que em muitos casos, vocês podem, se vocês estiverem estudando alguma coisa assim, vocês podem ver, até no exemplo que eu mostrei para vocês, no último exemplo da última aula, tinha um ponto específico que a resistência era muito grande, era uma resistência de 10 mais ou menos, e o resto era tudo de 0 ponto não sei o que. Isso quer dizer que naquele ponto específico não é para o ar passar, tá? Se não é para o ar passar, você põe uma resistência muito alta, o ar vai encontrar tanta dificuldade que ele tende a ir pelo outro lado. Então ali você tem uma perda de pressão muito grande, então nesses pontos específicos é melhor você fechar aquela galeria do que você ficar insistindo em ventilar aquela galeria. Então nesse ponto específico aqui foi o que eu falei para vocês, pessoal. A gente tem uma mudança, então tem que se tomar muito cuidado. Essa questão aqui ela parece ser bem simples, né, mas ela não é. E essa aqui eu quero resposta no Moodle, coisa que vocês nunca fazem, na verdade, né? Mas eu preciso calcular. Aqui eu tenho a perda de carga por choque, tá? Aqui eu tenho a perda de carga por choque. Aqui eu tenho a perda de carga por choque. Aqui eu tenho a perda de carga por atrito. E aqui eu tenho a perda de carga por atrito. São três perdas de carga por choque e 2 perdas de carga por atrito aqui, tá? Então é aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Beleza? Aqui, minha perda de carga por choque. Eu tenho que considerar que eu estou saindo de uma área maior, eu estou diminuindo, né? Então aqui eu tenho um cálculo, aqui eu tenho outro cálculo de perda por choque, aqui eu tenho uma compressão, aqui tem um atrito, aqui eu tenho atrito. Então eu vou pegar todos aqueles valores que a gente viu anteriormente e a gente vai recolocar aqui. Tá bom? Então aqui ele já até facilita pra gente, já dá essa massa específica do ar, já dá o fator de atrito, né, todos os cálculos para a gente conseguir chegar a esse resultado, tá? Então aqui a gente já tem até a solução que a gente pode ver, são 2 perdas de carga por atrito, tá? E a gente tem algumas perdas de carga por choque, tá? Eu tenho na minha entrada ali uma perda de carga de o meu X, né, o meu fator de atrito é 0,5, na saída no final essa é a minha perda de carga, o X é igual a 0,1, tá? Na minha contração eu tenho que fazer aquelas minhas continhas para eu saber da minha área e tal, para conseguir chegar ao resultado, e depois disso eu faço o somatório de todas as perdas de carga do sistema, e aí eu conseguiria ver, por exemplo, de todas as resistências, do sistema, e aí eu conseguiria, através da quantidade de ar, ver a perda de carga total do sistema. Beleza? Então aqui eu consigo calcular todas as perdas, todas as pressões que eu tenho para chegar à minha perda de carga total. Com relação às pressões e perda de carga para um fluido em escoamento, a gente sabe que a gente tem as situações que o fluido, como o ar escoa em uma galeria, são definidas pelas pressões que eles têm. Eu tenho a minha pressão estática, que é a pressão que atua igualmente em todas as direções e resulta do estado termodinâmico das agitações das moléculas. Por isso que é interessante e sempre importante a gente ver as questões de entropia e entalpia, tá? A gente tem as pressões de velocidade, que é a pressão resultante da energia cinética das moléculas de ar, que move-se com uma determinada velocidade, tá? Que a gente tem que sempre tomar muito cuidado com a pressão da velocidade, sendo que a gente tem esse PV ao quadrado sobre 2, que a gente tem a massa específica do ar e a velocidade do escoamento, e eu tenho a pressão total, que são as pressões estáticas, mais a pressão de velocidade que eu tenho dentro do meu sistema de ventilação, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, supondo que o ar escoa em velocidade V em uma galeria, cuja forma e rugosidade provocam perda de carga por atrito e por choque, vale a seguinte relação. A pressão em 1, nesse ponto específico aqui, ela vai ser
igual a pressão em 2 mais as perdas de carga no trajeto, né? Então a gente tem como fazer essas relações. As pressões não vão ser iguais, né? Porque o que vai chegar aqui não é a mesma coisa que vai chegar aqui, porque eu tenho perda de carga no meio do sistema. Tá? Então esses componentes da pressão total podem ser medidos de acordo com a ilustração a seguir, onde foram usados manômetros de coluna do tipo U, que a gente consegue ver que eu tenho uma pressão estática, uma total e uma de velocidade nesses pontos específicos, né? Então aí a pressão total ela é estática mais a de velocidade. As resistências equivalentes das associações de dutos de ventilação, quando a gente sabe que uma mina com galerias com resistência diferente encontra-se conectadas umas às outras, dependendo da configuração da mina e do modo são feitas conexões, pode ser possível encontrar um valor de resistência único apresentando todo o circuito de ar, que aí a gente tem a resistência equivalente do circuito, a gente já falou bastante sobre isso. Desculpa. Para determinar a resistência equivalente do circuito, é preciso identificar a associação de todos os dutos, galerias de ventilação, para que a gente possa fazer essas análises. Então aí o que a gente já viu antes, né, que se assemelha muito com a eletricidade das resistências. Então isso aqui eu vou até passar um pouco mais rápido. Tá? E sempre que possível deve-se conduzir o ar pelas galerias em paralelo, porque as resistências do ar são menores, né? E a associação em paralelo reduz drasticamente o valor da resistência equivalente do trecho, de forma que a condução do ar provoca menos perda de carga. No entanto, quanto mais galerias eu tenho em paralelo, isso quer dizer que eu posso estar ventilando galerias que eu não preciso. Tá? Então é aí que a gente tem que tomar cuidado. Galerias que não estão sendo ventiladas, que não estão sendo trabalhadas, elas servem sim para que eu faça a diluição dos gases. Ok. Só que ao mesmo tempo eu estou fornecendo ar para um lugar que eu não precisava. Então é nesse ponto específico que a gente tem que ter o conhecimento do que está fazendo. Vale a pena eu ventilar mais uma área que eu não preciso para diluir o gás e para reduzir a resistência, ou eu não vou estar fazendo essa ventilação? Se a quantidade de ar fornecida for muito pequena, vale a pena, sem problema nenhum. Se ela for muito grande, pode ser que não valha. Tá? Então aí que tem que ser analisado. Então sempre que estivermos em sistemas complexos que não conseguimos trazer para um sistema mais simples, a gente tem que analisar lei de Kirchhoff, que são as nossas leis das malhas. Lembram disso? Lei das malhas e lei dos nós. Então eu tenho que fazer malha por malha, nó por nó, e assim eu fazer a minha relação. Gente, ventilação é analogicamente muito próximo da eletricidade. Lei de Kirchhoff, as resistências, isso tudo a gente faz, eles são bem parecidos. Tá, então a gente sabe que na lei dos nós a gente tem a conservação da carga elétrica, no nosso caso a conservação da quantidade do ar, né? O ar tem que entrar e tem que sair, não tem como, cuja soma algébrica das cargas existentes fechadas sempre permanece constante. Tá? Então aqui eu tenho um nó, o quanto chega naquele nó tem que sair para todos os lados, não tem para onde. E a lei das malhas, a gente sabe que é uma consequência da conservação da energia. Ela indica que quando percorremos uma malha em um dado sentido, a soma algébrica das diferenças de potencial, que é, né, DDP ou tensão, é igual a zero. Ou seja, aqui a gente tem que o somatório das nossas resistências ela tem que ser igual a zero. E aí facilita para a gente fazer as nossas contas, porque aí eu já consigo fazer a análise toda do meu sistema especificamente. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho a quantidade de ar que está entrando no meu sistema, ela é dividido, o Q é Q1 mais Q2. Tá? Aqui eu tenho minha resistência em A. Tá? Aqui eu tenho A, tenho o comprimento da galeria, mais a perda de carga nesse ponto específico. Tá? Eu tenho o comprimento de B, mais a perda de carga nesse ponto específico. Eu tenho a perda de carga em C, né? Quanto mais vezes o percurso percorrido. Só que o D aqui, ó, em D, o fluxo do ar de Q2 ele está ao contrário do sistema que eu tinha anteriormente, né? E se você pensar, está todo mundo fluindo nessa direção. Então aqui ele está ao contrário, por isso que ele vem com um sinal negativo.
É a mesma coisa se eu tiver um ventilador aqui no meio, se esse meu ventilador ele for forçador ou exaustor, vamos considerar que o meu sistema está todo fluindo nesse sentido aqui, tá? E o meu ventilador aqui, ele está sendo exaustor, tá? Então ele tem um ventilador aqui que está puxando o ar aqui para dentro, para o ar fazer esse sentido. Isso quer dizer que até essa pressão que está sendo gerada aqui dentro é uma pressão negativa, tá? Porque ele está contra o sistema normal. Isso serve para análise de cálculo da gente, que aí você consegue calcular o sistema todo fechado. Então aqui só para que a gente possa ver, isso aqui é um exemplo de uma mina, tá? Que ele dá pra gente as vazões que tem em cada ponto específico, pra gente ver como esses sistemas eles podem ser complexos. E aí o ideal é que a gente fechasse eles em subsistemas para fazer as malhas e os nós, para as nossas leis de Kirchhoff, para que eu consiga determinar todas essas partes, né? Então aqui a gente tem a mesma coisa de um exercício, e aí mais um exercício que eu vou deixar para vocês fazerem, lógico, que a gente tem a quantidade de ar aqui que entra, é a mesma quantidade de ar que sai, e aqui eu vou ter a mesma coisa. O ar ele está entrando aqui, né? Quantidade de ar que vem nesse sentido aqui ele é de Q1, Q1 vem numa direção, o Q2 vem em outra direção, só que o Q2 é 100 menos Q1, porque a gente já sabe que entrou 100, Q1 veio para cá, uma quantidade qualquer, e o que não veio para cá, veio para essa direção, né? O que não veio para a direita, veio para a esquerda, tá? Só que nesse ponto aqui eu tenho uma resistência de 0.2, nesse ponto aqui eu tenho uma resistência de 0.1, beleza. Quando eu vou fazer essa minha relação, Q1 vezes a resistência, Q1 ao quadrado vezes a resistência, nesse ponto específico aqui, Q1 vai se dividir novamente, tá? Então parte vem nessa direção e parte já diretamente está nessa direção aqui. Então aqui ele já garantiu direto que é 40, tá? Com a resistência de 1, resistência muito alta para o fluxo do ar. Nesse ponto específico eu estou considerando que eu tenho um ventilador. E aí eu posso considerar o valor que eu quiser para esse ventilador aqui. Por que, Gleico, eu posso considerar? Porque depois eu posso ajustar se ele é positivo ou se ele é negativo. Ele está na posição de ser um ventilador exaustor. Então eu vou considerar que ele está no sentido aqui, porque ele está puxando o ar aqui para dentro. Tá? Então nesse ponto vai ser Q1 vezes Q1 ao quadrado R02, mais essa minha relação aqui, né? R vezes a quantidade ao quadrado, e assim eu vou fazer nesse sentido. Observe que esse aqui ele está contra ao fluxo da minha lei aqui, né? Lei dos nós, lei das malhas, desculpa. Então esse aqui tem que entrar com sinal invertido, tá? Então esse aqui vai ser menos essa relação aqui dessa minha perda de carga. Depois disso eu faço a mesma coisa nesse sistema aqui, né? Para que eu possa calcular, e aí eu faço um sistema de equação rapidinho, bem simples, eu consigo igualar um ao outro e chegar aos meus resultados, tá? Eu vou colocar no Moodle esse exercício respondidinho lá, tá bom? Me lembrem disso se eu esquecer. Me coloca lá no comentário, Gleico, você não colocou a resolução do exercício que está na aula do minuto 45, agora está em 47, mas eu comecei a falar um pouquinho antes. Então está na aula do minuto 46. Coloca lá o exercício no Moodle, por favor. Tá? Que aí eu vou e coloco esse exercício lá na forma de uma foto para vocês. Na foto não, eu vou fazer um slide mostrando o passo a passo de como que ele é. Beleza? Então aqui a gente consegue fazer pela lei dos nós e lei das malhas como que isso tudo vai estar sendo resolvido. Lei de Kirchhoff. Tá? Então, mais uma vez, uma galeria que tenha 50 metros cúbicos vazão de ar, uma resistência de 0.1, ela vai ter 250 Pascal de perda de carga. Né? Então, se eu começo a ter agora duas galerias, né, em paralelo, com a mesma resistência, né, resistência 0.1, aí eu vou ter que a minha perda de carga é de 62,5 Pascal. Quanto à potência de ventilação, ela é o produto da perda de carga total da vazão que passa um determinado trecho da galeria, e a potência da ventilação representa a energia mecânica por unidade do tempo associado. Então a potência que eu tenho que ter
é a quantidade de perda de carga vezes a quantidade do ar. Já não é mais a quantidade do ar ao quadrado. Tá? Então agora é potência igual a perda de carga total vezes a quantidade de ar que está passando. Por exemplo, a gente acabou de ver lá da perda de carga de 62,5, né? Vezes a quantidade de ar, então eu precisaria de 3.125, um ventilador de 3.125 watts para atender aquela potência, aquela ventilação específica. Tá? Então a potência de ventilação não é potência elétrica real que será necessária para uma determinada vazão. E para determinar a potência elétrica real, é preciso considerar ainda os rendimentos característicos dos ventiladores empregados. Então isso aqui é só a potência do ventilador e não a potência elétrica necessária para o ventilador. Uma outra coisa que a gente tem são os nossos controles de vazamento, que elas são bem importantes. Quanto mais anteparos eu tenho nesse ponto específico entre duas vias, a gente sabe que sua resistência combinada ela é resistência total sobre o número de anteparos ao quadrado que a gente vai ter, né? Então aí a gente já começa a ter essa noção do controle de vazamento. Quanto mais eu tenho esses anteparos, tá? Menor essa resistência total que eu tenho no sistema. Então aqui a gente tem, por exemplo, quanto maior o número, né, desses anteparos, desses stopings, menor vai ser essa minha resistência equivalente, né? Então isso é para a gente ver essa situação. Então a gente vê de forma dramática como que tem essa redução da resistência efetiva quanto o número de paradas aumenta, né? Então a gente consegue controlar muito mais o fluxo do ar nesse ponto específico. Tá? Nesse caso, torna-se importante não só manter anteparos de boa qualidade, mas também conceber o sistema todo de modo que as diferenças de pressão entre as vias aéreas sejam sempre minimizadas para garantir que o fluxo do ar não vá para fugas, por exemplo. Então eu tenho um controle do vazamento e isso é bem importante para a gente. A gestão da pressão do ar é uma ferramenta poderosa no controle de fugas, principalmente com relação a essa questão do ar estar saindo de um ponto de menor pressão para um de maior pressão. Então quanto maior for esse meu controle dessa minha pressão, mais eficiente é o meu sistema. Então aí eu aumento a minha eficácia, eficiência volumétrica e os custos do meu sistema já de uma forma muito mais controlada. Então eu preciso conhecer muito bem essas minhas pressões. É muito importante que eu faça isso. As posições dos ajustes dos ventiladores ou dos reguladores também têm influência acentuada nos padrões de vazamento e devem ser cuidadosamente investigados por análise de rede durante os procedimentos do projeto, que aí eu consigo controlar tudo. Por exemplo, onde que meus ventiladores eles vão estar? Tá? Qual é a posição que eu vou colocar esses meus ventiladores secundários, que aqui já entra mais os secundários, porque ali eu consigo controlar muito melhor as minhas condições para evitar que tenha um ponto com uma pressão muito baixa, por exemplo, e o ar naturalmente flua para lá e eu esteja perdendo o ar onde eu precisava. Tá? Então, posicionar bem os ventiladores é muito importante, por isso que a gente precisa cada vez mais pensar nos softwares. Tá? Como a gente está nesse sistema de aula maluco agora, fica até meio difícil, né? Mas eu só mostrei um vídeo para vocês do VentiSim, mas como eu falei, ele está disponível na versão estudante no site deles, né? E quando você pode brincar lá e você pode colocar os ventiladores onde você quiser nesse ponto específico, os reforçadores, e aí você vem controlando essas operações. É bem interessante de brincar com ele, inclusive. Uma outra coisa que a gente tem é a direção do fluxo do ar, que isso vai influenciar diretamente também o nosso processo, porque a gente tem duas configurações, né? Quando o transporte do material ele está indo na mesma direção do ar, tá? Então a gente tem a direção do ar junto do transporte do material e na direção do fluxo do ar, que é a inclinação da nossa via aérea, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso, por conta de geração de poeira, por exemplo, né? Então a gente tem que sempre estar com muito cuidado com relação a isso, e a gente vai explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. Por exemplo, com relação ao transporte do material extraído, um sistema antitópico,
mais uma vez eu volto a falar, tradução minha isso aqui, porque não tem essa tradução em português, tá? Então, nos livros, principalmente no Macpherson, que eu considero ele o pai da ventilação, ele fala de antitopic, tá? Que é aquele onde o fluxo do ar e a rocha transportada se movem em direções opostas. Agora pensa comigo, eu estou trazendo o meu material aqui, o meu ar está vindo nessa direção, seja por correia, seja por caminhão, seja por vagão, nenhum deles é fechado. Pega um ventilador na sua casa e coloca um pouquinho de terra aqui. O ar vai bater e vai fazer o que com ele? Vai gerar poeira. Então esse sistema, obviamente, não é o melhor possível. Concorda comigo? Muitas empresas fazem isso. O ar entra pela galeria principal e na galeria principal os caminhões estão subindo. Tendência de você ter poeira. Então imagina, o caminhão está chegando lá em cima, chegando aqui na superfície, subindo, né? Está chegando na superfície e o ar está descendo exatamente aqui. O ar que era para entrar limpo, ele já não entra tão limpo, tá? Então aí a gente já começa a ter o nosso primeiro programa operacional. Isso acontece muito. Só que é o sistema mais barato de fazer, por isso que ainda fazem, né? Mas a gente tem que entender que nem sempre o mais barato é o melhor, né? Mas aí entra a relação de teoria e a prática. Na prática a teoria é outra, mas tudo bem. Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, isso aqui é um sistema antitropal, né? Que a gente tem o ar entrando nesse ponto específico, o ar está entrando, tá, em dois pontos aqui, só que aqui ele está dizendo que é o sistema de correias, tá? Então o ar ele entra limpo, quando ele chega aqui ele, encontrou a correia transportadora, então ele está sujando o ar e está jogando o ar fora, certo? Só que o pessoal que está aqui precisa do ar limpo também, ó, e aqui ele está encontrando de novo ar limpo e ar sujo, ou seja, curto-circuito do ar, tá bom? Então aí é um problema que a gente tem de sujeira. Inversamente, o sistema homotropal é aquele que o fluxo do ar e a rocha se movimentam na mesma direção, então tá todo mundo indo junto aqui, ó. Beleza, não tem problema nenhum, tá? Porque aí a tendência de você ter uma menor geração de poeira. Isso explica que o transporte mineral nas vias aéreas de retorno é frequentemente associado ao sistema de forçamento principal, o que é melhor operacionalmente, mas mais caro, então, como eu já falei, pouca gente faz. O sistema homotropal garante que qualquer poluição gerada a partir da rocha fragmentada ao longo da rota de transporte passa diretamente para fora da mina sem afetar as faces de trabalho. Essa poluição pode incluir poeira, calor, umidade, gases provenientes da rocha desmontada ou dos equipamentos. Então não preciso dizer o que eu acho que é melhor, o que é pior, né? Quer dizer, eu acho que eu já disse. Mas a gente já pode observar essas relações também, tá? Então aqui, ó, você já vê a direção da correia transportadora nessa mina de carvão, está todo mundo na mesma direção. Então o ar sujo ele vai sempre ser jogado junto do meu minério, né? Então eu não tenho esse retorno da poeira para dentro, está todo mundo seguindo a mesma direção, então eu tenho menor geração de poeira. Além disso, eu tenho o sistema R, o sistema reverso, como o ar de admissão viaja no sentido inverso ao de retorno, e ele é adequado para juntas de carvão com taxa de emissão de gases muito alta, porque o gás não é bem ventilado. Também conhecido como sistema U, é o caminho onde o ar é uma forma semelhante à letra U, ele entra para um lado e sai pela outra, e a gente vai ver as imagens dele. O sistema R aqui, o ar ele está entrando, tá? Então ele está vindo aqui nessa minha face, ele já começa a sujar nesse ponto específico. Então aqui ele já entra um pouquinho sujo e ele já vem começando a esquentar e sujar nesses pontos. No sistema U eu já não tenho essa ligação direta, né? O ar ele entra por um ponto, faz o percurso dele e vai embora. Então nessa zona de cá o ar sempre está sujo, tá? Então é um sistema muito mais controlado do que você está trabalhando do que nesse aqui que você tem ar limpo, ar sujo, quente, tudo ao mesmo tempo, tá? Então aqui o sistema R, tá? Que ele também fala dessa relação.
Mas olha como ele é bem mais complexo, né? O ar limpo, ele vem, entra nesse sistema, faz a volta, volta por cima, suja de novo e fica aquela bagunça completa. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o sistema R. O sistema U, ele é melhor. Tá? Então o sistema R é adequado para juntos de carvão taxa de emissão muito mais baixos, porque o gás não é bem ventilado, e sistemas, quando a gente tem sistema de entradas aí bem malucas, também conhecido como sistema U, o caminho do ar é de uma forma semelhante ao U, como a gente viu antes, então fica mais fácil de controlar. Com relação à direção do fluxo, com a inclinação da via aérea, o sistema ascensional implica que o ar se move de baixo para cima, tá? Que é bem importante a gente saber disso. O sistema ascensional, que o ar se move de baixo para cima, isso quer dizer que o ar limpo e frio está chegando nas zonas mais baixas. O ar quente e sujo, ele já está chegando no pessoal mais de cima. Isso tira proveito dos efeitos naturais da ventilação causada pela adição do calor. O ar frio, ele tende a ser mais denso, quanto mais ele vai esquentando, ele vai subindo. Isso já facilita o meu processo de ventilação. Isso se dá geralmente por ventilação forçadora, tá? Então aí eu consigo controlar melhor as temperaturas onde está mais quente e onde pode estar mais sujo. Então aí é uma forma melhor de você estar fazendo ventilação. Em minas com muitas aberturas e com realces muito grandes que envolvem conexões múltiplas, a ventilação ascensional pode ser a única técnica capaz de controlar ou utilizar efeitos das ventilações naturais, que é uma forma melhor da gente estar ventilando. Tá bom? Gleicon, muitas empresas fazem ventilação ascensional, poucas, porque ela é mais cara, tá? É muito mais barato jogar o ar para baixo, né? Que é o descensional. Por que é muito mais barato jogar para baixo? Porque o ditado popular já diz pra gente que para baixo todo santo ajuda, né? O ar ele já vem pesado, então a tendência dele é vir descendo. Só que aí quando chega lá embaixo, a gente até vai falar sobre isso daqui a 1, 2, 3 slides, mas quando o ar chega lá embaixo, naquele pessoal que está lá embaixo, ele já passou pelo gradiente geotérmico, ele pode ter passado por umidade, então ele pode chegar sujo e quente. Então as pessoas que precisariam de um ar mais frio estão pegando o ar mais quente. Então tem essa relação, né? A ventilação descensional pode ser empregada em sistemas de mineração mais compactos, ou seja, mais curtos, né? Menos profundos, como o longo-wall, e normalmente torna-se um sistema homotropal com ar e o mineral transportado movendo-se para baixo. Tá? Então, nesse ponto específico, todo mundo vai descendo. Mas aí, como você tem galerias ou você tem um sistema bem mais próximo à superfície, você não sofre tanto essa interferência. Desculpa. A grande questão é que a gente tem algumas empresas que estão trabalhando com 1000 metros de profundidade que estão usando o sistema descensional. Então, quando você chega lá embaixo, a sua temperatura já está muito alta, né? Quando a gente tem a ventilação descensional, a única vantagem que ela tem é que o ar entra nos trabalhos em uma elevação mais alta, então ele é mais frio e mais seco do que se fosse ocorrido na extremidade, para a extremidade inferior do trabalho. Então ali o seu controle térmico até que ele fica bem mais tranquilo, tá? Então ele chega lá embaixo numa temperatura boa, dá para você trabalhar tranquilo. Então, quando é muito profundo, isso não é bom. Com relação às fugas do ar que a gente tem, exceto para posições cegas, deve sempre haver pelo menos 2 meios de saída de cada local de trabalho em uma mina ou instalação subterrânea. Isso a gente já viu em desenvolvimento, mas também isso favorece o nosso sistema, favorece e atrapalha o nosso sistema de ventilação, porque quanto mais aberturas, mais fugas a gente vai ter, tá? De preferência deve existir 2 vias de admissão separadas, designadas como vias de fuga em caso de incêndio ou emergência, tá? Que aí o ar vai conseguir sair melhor. E nesse contexto o termo separado é considerado como implicando que essas vias aéreas têm fontes de ar de admissão diferentes e identificáveis, de tal modo que a fonte de poluição em uma delas não afetará a outra, ou seja, por fuga ou por ventilação em série. E isso é até interessante a gente falar, justamente pelo fato de que o sistema de ventilação ele não pode conduzir, espalhar, propagar, estou procurando a palavra correta, mas acho que você já entendeu. Ele não pode continuar favorecendo a um incêndio, por exemplo, tá?
Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas nossas fugas, com esses nossos sistemas, para que isso não venha a acontecer. Tá? As fugas devem ser marcadas claramente em mapas ou por sinais subterrâneos, para que todo mundo saiba como isso vai funcionar. E o pessoal deve se familiarizar com as rotas através de viagens regulares ou exercícios organizados. E nesse ponto específico, é interessante até a gente lembrar, né, que tem umas máscaras. Eu vou até procurar aqui porque eu não lembro o nome dela exatamente. Elas são máscaras que elas fazem uma reação química para oxigenação. Cadê o nome dela? Regenerador químico de oxigênio, que é uma máscara que aconteceu algum tipo de acidente e alguma coisa nesse ponto específico. Ela tem como se fosse um estojo que você coloca na boca e você só respira por ela. Você tampa o nariz, ela tem um negocinho que você tampa o nariz e ela faz essa regeneração química. Eu vou colocar isso no Moodle também. Então você consegue ficar respirando por 30, 40 minutos, 1 hora para você conseguir sair da mina, inclusive. Então isso é até bom nesses exercícios de fuga organizado. Essa parte agora, pessoal, eu vou falar na próxima aula, né, da distância de deslocamento, utilização de frente de trabalho antiga, e a gente já entra nessa nossa parte final da nossa disciplina para finalizar esse nosso curso, tá bom? Espero ver vocês em breve. Façam os exercícios que eu coloquei lá, que eu deixei aqui em aberto para ver se vocês vão fazer. Vocês não têm feito, né? Vamos ver se vocês fazem agora, tá? Para que a gente não tenha problemas lá na frente, principalmente em dias de prova. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Nos vemos em breve.